Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira com o Roberto Mohamed, advogado, comentando, analisando as notícias com você. A primeira notícia, agora tudo bem que eu já li, eu estou sentado, mas quando eu li a primeira vez eu quase caí da cadeira. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi eleito com o dedo do Bolsonaro em cima dele, apontando para ele, que só foi eleito por conta desse dedo do Bolsonaro. Numa entrevista na CNN ontem, ele não só disse que não é bolsonarista raiz, que já seria estranhíssimo, né? Mas ele elogiou o ministro Luiz Roberto Barroso, o número 2 na escala do ódio do bolsonarismo, ministro do Supremo, ex-presidente do TSE. Falou que é um ministro preparadíssimo, que sempre ajudou o governo quando foi solicitado. Você caía da cadeira escutando essa entrevista? Não. Agora, uma coisa que eu perguntei na rádio, eu vou perguntar para você. Se ele não é bolsonarista raiz, o que ele é? Bolsonarista Nutella? É isso? Vamos por partes, Paulo. Boa tarde. Você lembra de tudo que a gente... É que a gente não tem como fazer isso. Mas se a gente recapitular todos os programas que nós fizemos quando eu falava do Tarcísio, ele só acabou de confessar que nós estávamos certos em tudo que nós falamos durante a campanha eleitoral. Eu também previa esse afastamento. Primeiro, ele é um carioca que fingiu que tinha ligações com São Paulo. Ele não tem nenhuma. Mentiu o domicílio, desconhece o Estado completamente, e você disse tudo. Ele só foi eleito por causa de Jair Messias Bolsonaro. Isso ele deve 100%. No discurso dele era ridículo, ele é uma fraude, ele é uma mentira, mas eu avisei aqui, Bolsonaro está colocando a mão em cima de um cara que não é leal a ele. Como aconteceu com a primeira vítima que eles fizeram nessa fraude foi a Janaína Pascoal. Ela seria a senadora bolsonarista, não o astronauta, que é um cara sem conteúdo, sem vivência, sem currículo, sem absolutamente nada. O nome, esse apelido astronauta, eu acho que é o bem, porque é um cara que não tem viés político, não tem viés profissional, não tem viés científico, um cara que é um oficial da FAB que foi escolhido pelo Lula para fazer uma viagem patrocinada pelo Brasil de entrar e sair de uma estação espacial. O pior ministro da Ciência e Tecnologia que a gente teve. E é o senador de São Paulo, vai ficar 8 anos aí. A Janaína fez uma postagem que eu achei brilhante, que ela diz que as pessoas a procuram para que ela se manifeste, fala, vai pedir para o astronauta, que foi eleito e vai ficar 8 anos lá. Mas o Tarcísio foi uma fraude como candidato e criou uma fraude na candidatura do Senado. O Bolsonaro agora vai pagar o que ele mesmo fez. Vem muito mais coisas por aí. Você vê que o Tarcísio está querendo, ao mesmo tempo, está falando em Paulo Guedes na Secretaria da Fazenda, está falando em... já tem o Radit aconchegar na segurança. Aconchegar bolsonaristas que vão ficar desempregados, né? Não acredito que ele vá usar os deputados federais bolsonaristas no governo, porque não teria sentido. Eles vão ter um papel de oposição. Mas o Radit, que vai ser o secretário de Segurança, é um capitão da PM reformado, eleito deputado pela segunda vez pelo PL. Sim, mas eu acho que ele é só uma exceção, porque na verdade, e a gente falou aqui, quando a gente recebeu o Gustavo, que é presidente da Associação dos Delegados, que era candidato a deputado estadual apoiando o Tarcísio, e eu fui bem claro com ele. Durante o governo do PSDB, existiu toda uma campanha, Paulo, de extinção da Polícia Civil. Alguns anos atrás, eu ouvindo amigos que eram conhecidos, que eram coronéis da PM, oficiais da PM, eu sempre vi um ranço de seguinte: fusão, nem pensar.
Mas se ela acontecer, ela tem que acontecer com a maior engolindo a menor. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas eles têm um ponto de vista de que a fusão não se daria nos termos de transformar a polícia estadual numa polícia civil, que para mim é a lógica. Não, seria transformar a polícia civil, né, incorporar na inteligência. A civil na militar. Na inteligência então, da militar. É uma coisa meio complicada. O Tarcísio, ao colocar um oficial da PM... Só corrigindo, é derrite, não é radite, que nem eu falei. Colocar um oficial da PM significa que ele também vai dar continuidade a esta política que o próprio PSDB tinha. Então a gente está caminhando para uma destruição da Polícia Civil. Por quê? O Márcio, quando era candidato a governador, pré-candidato a governador, ele tinha uma proposta que o PSDB nunca quis nem pensar nela, que era tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e colocá-la na Secretaria de Justiça, porque isso faria com que ela sobrevivesse e tivesse um comando não influenciado pela Secretaria de Segurança Pública. Quando você coloca, essa inclusive é a razão, Paulo, daquela discussão de o ministro da Defesa tem que ser um civil. Porque se eu coloco um general como ministro da Defesa, eu estou privilegiando uma das três forças. Quando o ministro da Defesa é o comandante das três, é o chefe das três. Da mesma forma, quando eu coloco um delegado como secretário de Segurança Pública ou um coronel da PM como secretário de Segurança Pública, eu estou privilegiando uma das duas polícias. E isso está equivocado. Esse é o grande problema da falta de visão gerencial que um governador deve ter. Ele não precisa ser um técnico em tudo, é impossível, mas ele tem que ter visão gerencial, coisa que ele não tem. Ao abraçar um coronel da PM como secretário de Segurança Pública, ele está demonstrando claramente que vai adotar a mesma política que o PSDB adotou durante todo esse tempo que permaneceu no governo do Estado. Mas voltando ao principal, a sua indignação, a sua surpresa com o que ele falou, eu não me surpreendo. E aí a gente começa a ver. Rosana Vale é bolsonarista raiz? Não é. Ela foi eleita pelo PSB. Ela foi apadrinhada do Márcio França. E aí, durante o mandato dela, ela deu uma guinada. Então ela não é bolsonarista raiz. O Tarcísio, eu disse aqui na mesa, Paulo, se você lembrar, ele nunca foi, a origem, o Tarcísio começa no governo Dilma, no comando do DENIT, passa pelo governo Temer e chega no Bolsonaro. Então é óbvio que esta origem dele denota bem o que ele é politicamente. Um cara que aproveitou as oportunidades que apareceram para ele, sem necessariamente ser um oportunista. Eu não vou chegar a tal ponto. Ele aproveitou as oportunidades. Aproveitar as oportunidades é uma coisa, o oportunista cava oportunidades, é diferente. Mas o Tarcísio está sendo coerente com a carreira dele, que é baseada em sobrevivência política. Não é diferente do Valdemar da Costa Neto, não é diferente do Lira, não é diferente do Ciro Nogueira, não é diferente do Centrão, que vai sentar no colo do Lula, desde que ele pague o preço. O Tarcísio sabe que governar um estado como São Paulo, sendo oposição ao governo federal, é complicado, Paulo. Porque você tem, em São Paulo, por exemplo, você tem uma polícia militar com mais de 100 mil componentes. Isso é praticamente um exército, isso é maior que muitos exércitos. Na América do Sul, quando você dá um aumento, porque às vezes eu fico ouvindo as pessoas falarem, um policial em Alagoas ganha mais do que um policial em São Paulo. Quando o governador de Alagoas dá um aumento para a polícia de Alagoas, o valor disso é uma coisa que não representa nada perante o que representa um governador de São Paulo dar um aumento para a PM. Por quê? Você multiplica por mais de 100 mil. O impacto é muito grande nas contas. Qualquer coisa em São Paulo é gigantesca, por causa do tamanho do estado. Se você for sufocado pelo governo federal, como o Bolsonaro fez com o Dória, você corre o risco de ter a sua possibilidade de futuro político travada. O Tarcísio não quer. E como ele já habitou, ele começa a carreira dele no governo Dilma, é óbvio que ele tem contatos. Isso é uma coisa normal. Você fica 2 anos num governo, você estabelece uma rede de contatos.
Ele tinha interlocutores no PT. E se ele tinha interlocutores no PT, ele vai usar esses interlocutores, e ele mandou um recado com essa frase. Não sei se você tem a mesma visão. Ele mandou um recado: Lula, estamos aí. Para mim isso ficou claro. Quando ele fala, ele dá essa declaração de forma expressa: eu não sou bolsonarista raiz, e já tinha mostrado isso no debate. Ele já tinha mostrado isso no debate. Ele defendia o Bolsonaro, mas peronomútil. Ele já está dando um aceno para o governo Lula, dizendo: olha, eu não sou inimigo, tá? Eu sou amigo. É só passar a mão na minha cabeça. Foi isso. Esse é o recado que ele está dando. É o de sobrevivência política num cenário que ele está vendo como adverso. Agora, qual é a reação do bolsonarismo a essa declaração? Ele corre um risco. Na verdade, o bolsonarismo não tem muita possibilidade. O que o bolsonarismo tem de opção? Lacração. O governo do Magno Malta? Não, lacrar. Né? Lacrar. Mas não tem muita opção. Se o bolsonarismo se revolta com o Tarcísio e diz: ó, ele não nos representa... Perde a sua maior estrela. Não, e perde o único lugar onde eles vão poder trabalhar, Paulo. Você só faz política num país quando você tem um poder executivo na mão. É a mesma, pensa nas cidades. Você consegue fazer política de forma efetiva sendo vereador? Não, é só tendo o prefeito. Um partido não pode ter só vereadores. Ele pode jogar, porque o vereador é aquela história, ele atrapalha, mas ele não ajuda. Então, a possibilidade de sobrevivência do bolsonarismo é ter o estado de São Paulo como bunker. Se não vai ser bunker, e o Tarcísio já avisou que não vai, pelo menos é um lugar onde eles se sentem em casa. Então, eles não vão abandonar o Tarcísio. Eu aposto com qualquer um que o bolsonarismo, tirando, lógico, os filhos problemáticos do Bolsonaro, não vai abandonar o Tarcísio. Porque não há opção. Não há opção. Agora, a grande estrela do governo Bolsonaro foi o ministro Paulo Guedes. Pré-eleitoral. Pós-eleitoral é o Tarcísio, mas pré-eleitoral é o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes provavelmente vem para o governo Tarcísio. Mas o Paulo Guedes tem uma qualidade, e eu já falei para você que eu acho que vai ser um tremendo tiro no pé o Lula colocar o Haddad no Ministério da Fazenda, porque o ministro da Fazenda não pode ter ambições políticas. Isso é o meu ponto de vista. E aí o Paulo Guedes é perfeito. Ele não quer ser candidato a nada. Até pela idade também. Já. Exatamente. Não, mas é pelo perfil. Aí eu falei aqui, eu citei o Pedro Malan. Eu citei o próprio Palocci, que era deputado federal, mas ele não tinha ambição política de chegar em algum lugar. Armínio Fraga, né? Armínio Fraga, Baixa, Bresser, não eram caras que tinham ambições políticas. Você não pode colocar no comando da Fazenda ou do Banco Central gente que tenha ambições políticas, porque compromete. O ministro da Fazenda é aquele cara que diz não. O ministro da Fazenda é o cara que incomoda todos os outros ministros da esplanada, porque ele é o cara que corta a verba. Ele é o cara que diz não pode fazer. E a sobrevivência política de todos os outros é fazer. Como é que você vai falar para o cara que tem que dizer não e tem ambições políticas? Ele não vai. Imagina o Haddad. Todo mundo sabe. O Haddad quer ser primeiro presidente da República. Se não der certo, governador de São Paulo. Se não der certo, prefeito de São Paulo de novo. O Haddad tem pretensões políticas claras. Eu tenho certeza que ele saia prefeito daqui a 2 anos. Pode ser que se ele se tornar uma estrela em algum ministério, não. Mas, no mínimo, candidato a governador ele é daqui a 4 anos. E aí fica o questionamento. Você coloca um cara como o Haddad, que tem pretensões políticas claras, de ser ou candidato a governador de São Paulo ou o candidato à sucessão do Lula. Porque o Lula já disse que não é candidato à reeleição. Eu coloco esse cara no Ministério da Fazenda. Já está decidido que vai retornar o Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio, que hoje está tudo concentrado no Ministério da Economia. É o cara que diz não, que corta verba, que corta orçamento e quer ser candidato? Você já viu alguma estrela do Ministério da Fazenda ser popular?
Vamos voltar para o Pedro Malan. Desde o Pedro Malan, algum deles foi popular? Nem o Paulo Guedes, né? Então, nem o Paulo Guedes, muito menos o Paulo Guedes. Então, quando você vê isso, você coloca um cara que tem ambições políticas e um projeto político claro de curto prazo, porque o projeto político do Fernando Haddad é daqui a 4 anos. Ou 2. Ou 2. Você coloca ele no Ministério da Fazenda para ter o papel de ser o cactus do jardim? Para mim, é loucura. A mesma forma, quando o Tarcísio traz o Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda, Paulo, é para mostrar para os bolsonaristas, ó, eu não sou raiz, mas vocês podem ficar comigo, porque eu estou trazendo a grande estrela. Mas ele não incomoda o Tarcísio. Em termos de ambições políticas, o Paulo Guedes pode aparecer até mais que o Tarcísio, mas ele não tem ambição política, então o Tarcísio fica tranquilo. Inclusive, ele explicitou, eu concordo com as teses econômicas do governo, eu sou cristão, mas eu não quero bater com os outros poderes. Ele separou uma parte do governo de outra parte do governo. Ele sabe que ele é o candidato natural. Se ele fizer um bom governo de São Paulo, ele sabe que ele é o candidato natural, porque eu não acredito que o Bolsonaro tenha sobrevivência política há 4 anos. Ele não chega daqui a 4 anos com peso político. No próximo bloco, a PEC da transição, proposta de emenda constitucional, que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para provavelmente ser pautada amanhã para discussão. E o anúncio do primeiro bloco, o primeiro pacote de ministros do presidente eleito Lula, pode acontecer no dia 13, um dia depois da diplomação. É o número do PT, o 13, mas é um número cabalístico também. Então, dia 13, provavelmente, anúncio de ministros do governo Lula. O Opinião discute isso depois do intervalo. Voltando com Opinião Litoral desta terça-feira, com notícias políticas nacionais importantes previstas, né? A PEC da transição hoje, Mohamed, na Comissão de Constituição e Justiça, para amanhã está na pauta dos senadores, e o presidente eleito Lula provavelmente anunciando o ministério no dia 13. Tem um outro dado referente ao Lula interessante. O Brasil amassou a Coreia ontem na Copa do Mundo e animou a torcida depois daquela derrota para Camarões em relação... O Brasil é um sério candidato ao título da Copa nesse ano. Em 2002, o Lula se elegeu e a seleção foi pentacampeã. 20 anos depois, será que o efeito pode se repetir? Tem uma diferença. Em 2002, a seleção foi campeã e depois o Lula se elegeu. Em 2022, o Lula se elegeu e a seleção pode ser campeã depois. Eu tenho um ponto de vista. Foi bom você ter falado dessa questão da Copa, porque até me puxa uma outra coisa. Mas vamos falar primeiro da PEC. É vergonhosa a atuação do Congresso Nacional em relação a essa PEC. O Bolsonaro estourou o teto durante os 4 anos de governo dele. Durante os 4 anos. E em valores absurdos, que se a PEC original fosse feita de autorizar 200 bilhões, de autorizar o Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo fora do teto, daria um valor igual ao que o Bolsonaro teve de estouro do teto durante 4 anos. Por ano. Mas o mercado não teve infarto. O Bolsonaro estourou o teto 800 bilhões. Foram 200 bilhões por ano, que é a mesma coisa que é o impacto da PEC da transição que o Lula está querendo. Então, eu acho que está faltando coerência, inclusive, não só do Congresso, mas do mercado. O mercado não teve infarto durante esses 4 anos, não teve sequer soluço. Mas com o Lula, nossa, olha o que o Lula já faz antes de começar. E eu já disse aqui quem é o mercado. Em relação ao Congresso Nacional, é vergonhosa essa chantagem em algo que o próprio governo Bolsonaro ia ter que fazer, porque não havia previsão de manutenção do Auxílio Brasil na proposta orçamentária que foi mandada para o Congresso. Então, o que o Congresso quer, Paulo, na verdade, é vergonhosamente uma chantagem. Ele quer que tenha validade de 1 ano, para quê? Para todo ano negociar.
Eles não têm. A fome do Centrão é uma coisa assim que só cadeia acaba com isso. Eles são famintos por dinheiro público, eles vivem de dinheiro público, são fortunas feitas em cima do dinheiro público. E eles não querem acabar com isso. Então, se o Lula faz uma PEC dando a ele 4 anos de folga, como é que eles vão negociar todo ano o dinheiro da propina que todos esses canalhas recebem? Então, é vergonhoso o que está acontecendo sem reação. Agora, quanto à Copa do Mundo, eu vou lembrar de uma coisa aqui, porque ontem para mim ficou... o time da Coreia era bizonho. Mas tem uma coisa que está acontecendo, o programa hoje está ocorrendo simultaneamente ao final do jogo Espanha e Marrocos. Todas essas... Isso é normal em Copa do Mundo, com exceção de uma. Todas essas seleções que são sensações na primeira fase, na fase de grupos, elas morrem nas oitavas. É só olhar o retrospecto. A única que não aconteceu isso e chegou a ser vice-campeã mundial foi a Croácia, justamente o adversário do Brasil na sexta-feira. Mas a gente olhar todos aqueles que vêm, como foi Camarões em 82, como sempre existe uma sensação de primeira fase, elas vão caindo. Foi o caso do Japão, foi o caso, eu acho que vai ser o caso do Marrocos, foi o caso da Coreia. O jogo ontem, todo mundo viu, o Brasil parou de jogar no segundo tempo. Se jogar assim com um time como a Croácia, tem que ficar preocupado. Mas isso me lembrou uma coisa que aconteceu em 2014. O Brasil ontem tirou o pé no segundo tempo, a seleção brasileira, né? Mas desnecessariamente, jogo desnecessariamente. Não havia razão sequer para respeitar a Coreia. Não, tirou o pé. Como aconteceu com a Alemanha em 2014, que tirou o pé no segundo tempo por respeito. Mas vamos analisar, eu queria falar justamente da Alemanha, Paulo, para lembrar uma coisa, que quanto à imprensa brasileira, ela vai num vai da valsa meio que monotemático. A Alemanha fez uma campanha em 2014 absolutamente mediana. Só teve um jogo fora da curva. A Copa do Mundo da Alemanha, que a Alemanha ganhou no Brasil, só teve um jogo contra o Brasil, que foi no 7-1, que foi um jogo atípico, totalmente fora da curva. Uma sequência de 4 gols que desarrumou o time brasileiro. Mas tem algum outro jogo brilhante da Alemanha naquela Copa? Nenhum. Nenhum jogo da Alemanha foi brilhante. Nem mesmo o 7-1. O 7-1 foi uma descarga elétrica que aconteceu no time brasileiro. E a gente viu a Argentina, na minha opinião, jogou mais que a Alemanha na final. Só que logo depois da final, eu lembro até hoje, de emissoras de TV, notadamente a Globo, fazerem matérias explicando a vitória da Alemanha naquela Copa. Que a Alemanha fez uma revolução no futebol, que a Alemanha estava plantando o futuro do futebol alemão, que a Alemanha estava valorizando as ligas infantis, juvenis, que fez investimento em campos de futebol, não fez nada. E o resultado disso é que a Alemanha caiu nas oitavas em 2018 e caiu nas oitavas em 2022. Cadê a tal revolução que a imprensa brasileira ficou cantando depois da Copa de 2014? Um país que faz uma revolução no futebol não cai nas oitavas de final 2 Copas seguidas. Essa mania de procurar razão para coisas que muitas vezes não têm razão. Eu sempre digo para as pessoas que eu conheço, é como você querer justificar por que você ama alguém. Se você consegue explicar por que ama alguém, não é amor. Porque amor não pode ser explicado. Amor não é matemática. Amor não é justificável. Da mesma forma que, às vezes, uma conquista não é justificável. Não existe mapa, não existe fórmula. A Alemanha ganhou aquela Copa com um único jogo brilhante porque ganhou. Aconteceu.
Porque foi para uma final, jogou muito menos que a Argentina, mas marcou um gol no final, na prorrogação. Então, é preciso deixar claro que muitas vezes a imprensa olha, e eu falei tudo isso, porque quando a imprensa jogou naquele discurso do Lula, que ele já começou sacudindo o mercado, jogando o mercado para baixo, Paulo, fica todo mundo querendo explicar as coisas. E aí eu faço a pergunta que eu fiz aqui. O Bolsonaro fez a mesma coisa, não falou, ele fez a mesma coisa durante 4 anos e o mercado sequer soluçou. Por que com uma frase do Lula, que estava ali falando que ia fazer a mesma coisa que o Bolsonaro, só que com resultados dirigidos, porque ele estava falando da área social, o mercado entrou em pânico, quase teve uma síncope. Não dá para entender. Infelizmente, a imprensa brasileira é movida a factoide e é movida a querer justificar o imponderável. Imponderável não se justifica. Por quê? Porque é imponderável, é aquilo que você não espera, é aquilo que você não controla, é aquilo que acontece por acontecer. Não dá para ficar justificando tudo. Paulo, eu queria chamar a atenção também para uma outra coisa. E aí, eu, no programa de vez em quando, pergunto a sua opinião. Porque, de outro lado, a esquerda também é ridícula em determinadas coisas, e eu vou contar com a agilidade do Davidson para achar um vídeo do Nicolás Maduro comendo essa carne com esse mesmo chefe, a carne que os jogadores da seleção brasileira comeram com ouro, esse negócio dele jogar o salzinho assim, o Nicolás Maduro comeu essa carne. E foi duramente criticado, né? Sim, mas vamos colocar a coisa na seguinte forma. Nicolás Maduro pagou a conta do restaurante quando ele comeu essa carne com dinheiro da Venezuela. Um país onde as pessoas passam fome. Os jogadores da seleção têm dinheiro para pagar porque a CBF é uma entidade privada, a CBF paga o salário deles, eles vivem da grana deles, não estão roubando ninguém e fica todo mundo criticando. Se o cara usa o dinheiro dele para... É como você, quer dizer, no Brasil, é aquele diabo da hipocrisia da América Latina católica. É vergonhoso ser rico. É vergonhoso ser rico. Ah, tem tanta miséria, então eu não posso ter um carro importado. Porque eu vou estar demonstrando... Pô, tá bom, alguém sabe qual é o preço dos ternos do Lula? E eu não tô, eu acho que o Lula pode usar. Primeiro ele tem que explicar como é que ele tinha 9 milhões na conta dele. Até hoje ele não explicou. Mas o Lula ele pode usar o terno que ele quiser. O Zé Dirceu tem todo o direito de tomar um Petrus que custa 29 mil reais num almoço. Mas, desde que ele pague a conta. Não com cartão corporativo. Essa falta de bom senso das pessoas, porque a esquerda não falou nada do Maduro usando o dinheiro do governo da Venezuela, onde o povo passava fome, para comer essa carne, mas os jogadores da seleção brasileira são insensíveis. Ah, né? Vamos começar a parar um pouco com essa hipocrisia que a América... E quando eu falei o Caetano falava isso, a incompetência da América... católica, porque quando você olha os países protestantes e os países católicos, tem uma diferença fundamental. É lógico que eu estou reduzindo o que tem explicações muito maiores. Mas a lógica do capitalismo está ligada à ética protestante. E por que eu falo isso? A interpretação bíblica dada pela Igreja Católica para determinadas coisas com fins terrenos, infelizmente hoje o Cremonese não está aqui, faz com que a gente tenha uma regra para o católico, que é mentir para si mesmo. Por quê? Ser rico é pecado. Colocaram esta coisa, a história do camelo, só que não interpretaram a história do camelo. Porque ninguém para pensar, tem esse grande problema. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu.
Aí você para pensar, buraco da agulha. Mas tinha agulha naquela época. As roupas eram feitas em tear, não existia agulha. Pô, então peraí, quem falou isso não estava imaginando aquela agulha da gente para colocar um camelo ali. Não, a agulha era a entrada das cidades. As cidades eram muradas e a agulha era a entrada da cidade. Se os camelos no comércio dos povos nômades árabes tinham uma cesta de cada lado. Mas quando o mercador era ambicioso demais, ele usava no mesmo camelo 4 cestas. Então colocava sobre o camelo 2 cestas de cada lado. E o que se quer dizer? Que esse camelo, com essas 4 cestas, não iria passar na agulha, na entrada da cidade. Estava se falando aí da ganância. Para economizar um camelo, ele botava 4 cestas num camelo só, em vez de ter 2 camelos com 2 cestas. E foi isso, era isso que se queria dizer nessa frase. A Igreja Católica pega isto, não traduz, não adapta, não explica e diz, olha, é pecado ser rico, você não vai entrar no céu. E aí o católico faz o quê? Ele tem que ser hipócrita e ele não pode falar que é rico, ele não pode ter orgulho de ser rico, ele tem que ter vergonha de ser rico. E aí a gente tem todo esse tipo de justificativa que a esquerda abraçou. Enquanto que em países de maioria protestante, você tem orgulho de ser rico. Você não tem vergonha de ter vencido na vida. Você tem vergonha de ser desonesto. Você tem vergonha de ser corrupto. E pode parecer para vocês que eu estou falando apenas de esconder a riqueza. Não, eu estou falando de sonegação fiscal. É crime nos Estados Unidos. Ah, mas é crime no Brasil também. Vê se tem alguém preso por sonegação fiscal. Lá tem um monte. A sonegação fiscal vem aí. A política da corrupção vem aí. Essa prática institucionalizada de ganhar dinheiro por fora, de não querer pagar imposto, ela vem justamente desta criação de que é feio ser rico. Portanto, eu tenho que esconder que eu sou rico. E se eu preciso esconder, para que eu vou declarar imposto de renda? Para que eu vou pagar imposto? Por que eu vou fazer tudo por cima dos panos? Uai, eu não vou ter que esconder, porque senão eu vou para o inferno? Então, vou fazer tudo por fora. Existe a questão é cultural. Enquanto que nos Estados Unidos os caras brigam de foice, tem processo contra a Forbes por não colocar um cara na lista da Forbes, e esse cara, na verdade, tinha mais patrimônio declarado que um que eles colocaram. Olha só onde chega, Paulo. Na lista dos mais ricos. A lista dos mais ricos do mundo. No Brasil, eu lembro disso, saí na Veja, isso há 10 anos atrás, porque, para quem não sabe, a pessoa física que tem a maior declaração de imposto de renda do Brasil chama-se Silvio Santos. Porque ele declara. Colocar o Brasil teve, eu acho que 6 ou 7 naquele ano na lista da Forbes. 3 deles, emitiram nota dizendo que aquilo estava errado. Eles não tinham tudo aquilo. Gente, olha só a diferença cultural. Nos Estados Unidos, o cara processa a Forbes porque não o colocou na lista. No Brasil, dos 5, 3 disseram que a lista estava errada porque eles não têm tudo aquilo. Essa é a nossa hipocrisia institucional e cultural, infelizmente. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed está comentando, analisando as notícias com você. Uma dessas notícias assusta. O INSS pode paralisar atividades por falta de verbas. Olha, Paulo, a gente também disse aqui no programa durante a eleição que, caso o Bolsonaro não fosse reeleito, que ele ia entregar um cenário de terra arrasada para o Lula. E é verdade. Se a gente lembrar bem, não foi esse o cenário que a Dilma deixou. O Brasil estava vivendo uma recessão, mas você lembra que o Temer assumiu e conseguiu implementar
mudanças, porque tinha dinheiro em caixa. Tem várias coisas acontecendo e pouca gente está se ligando nisso. O INSS não ter verba já é uma situação apavorante. Mas você está falando de Polícia Federal, universidades federais... Exatamente. Não tem, há 2 semanas atrás a gente noticiou aqui, não tem dinheiro para fazer passaporte, porque os passaportes brasileiros são feitos na Casa da Moeda. A matéria-prima é importada. E não está faltando no resto do mundo. É dinheiro. Ora, se a Polícia Federal não tem verba para fazer passaporte, será que ela não está escondendo o fato de que ela sequer tem verba para se manter, para manter as operações dela de investigação e o seu próprio funcionamento? Mas depois disso a Polícia Federal recebeu 37 milhões e voltou a emitir passaportes e recebeu metade da verba que precisava. Da universidade foi anunciado um corte de 15 bilhões, mas teve uma atrapalhada também. Chegou a anunciar o desbloqueio das verbas e 6 horas depois desbloqueou de novo. Bloqueou na semana passada. As universidades federais vão parar. Do jeito que está. É que a sorte é que pega agora final de ano, mas elas vão parar. E o INSS significa uma coisa que já começa o ano retrasado, porque o Bolsonaro conseguiu ser o primeiro presidente a contrariar um princípio econômico básico. A União Federal nunca teve, ela tem um princípio legal chamado princípio da solvabilidade. Ou seja, a União nunca é insolvente. Nunca. Por quê? Porque ela imprime dinheiro. Ora, o Estado pode ser. Por isso que os precatórios estaduais não são pagos, os precatórios municipais não são pagos. Mas no caso da União Federal, ela imprime dinheiro. Quem imprime dinheiro nunca vai ficar insolvente. Insolvente é o cara que não tem como pagar suas dívidas. E não é porque ela tem créditos futuros, é porque ela pode fazer dinheiro e pagar suas dívidas. Então ela nunca é insolvente. Ele conseguiu mexer numa regra que nunca ninguém mexeu, que era a dos precatórios federais. Nunca na história os precatórios federais foram empurrados com a barriga, foram colocados na conta. Ele conseguiu mexer, ele e o Paulo Guedes, fazendo com que os precatórios federais hoje sejam pagos em até 10 parcelas. Ele já tinha mexido nessa regra, porque na verdade ele sabia que com a política econômica que ele estava praticando, ele ia chegar neste momento em que o INSS não tem verba para honrar os precatórios que ele tem que pagar. Só que precatório do INSS é precatório para aposentado. Os precatórios da União também são para desapropriações, para ações de cobrança que ela tem, mas também para dinheiro de ações judiciais de gente que ficou esperando 10 anos, 15 anos. E vai ter que receber em 10 vezes. Os crimes do Bolsonaro vão muito além de mera questão de costumes. A postura dele na pandemia. E quando eu disse aqui, você está falando que o Lula é ladrão? Os dois são. Você está falando que o Lula era corrupto? Os dois são. Só que o bolsonarista, ele se recusa a aceitar isso. Mas esta é a prova. O censo, por exemplo, saiu uma matéria na imprensa semana passada, que o censo não vai conseguir terminar dentro do prazo por conta de falta de verba do IBGE. Não tem verba, Paulo. Já não é a primeira vez que é ameaçado o censo. Agora, o Bolsonaro, ontem ele foi notícia pela postagem do filho dele, Carlos Bolsonaro, de uma foto com a erisipela, uma foto com uma situação bem ruim. A perna o dele. Mesmo cara que quis decretar sigilo sobre o certificado de vacina dele. Quer dizer, a saúde dele é problema dele quando é para discutir vacina, mas para mostrar a erisipela do pai para a rede social, pode. Aí hoje, a notícia, a postagem foi no domingo, a notícia foi ontem. E hoje a notícia é que o Jair Bolsonaro ontem chorou numa cerimônia, está aí a imagem, nas Forças Armadas, de cumprimentos aos oficiais promovidos a general. É curioso, né, ele chorar. Eu vi uma matéria ontem na Globo News e o comentarista estava absolutamente correto.
né, dizendo para o Bolsonaro, chora, nenê, porque ele não chorou durante a pandemia para as pessoas que morreram. Ele não chorou quando estourou aquela bomba em Manaus, em que as pessoas morriam por falta de oxigênio. O estado onde ele ganhou disparado de uma forma, acho que foi o estado que proporcionalmente ele teve a maior vitória dele, que foi Santa Catarina, ele não pegou um helicóptero da FAB para ver a situação que está acontecendo lá, das enchentes, de gente morrendo, das encostas caindo. A insensibilidade dele com os outros, e agora ele vem chorar porque perdeu? E chorar numa cerimônia de promoção de generais? Olha, esse cara é um tipo de pessoa desprezível que não dá para ter empatia por ele, porque ele não tem por ninguém. E agora vem querer comover alguém com lágrima, numa cerimônia de uma instituição que ele desonrou, porque ele saiu do exército obrigado, porque era um louco que ia estourar bomba para pedir a volta da ditadura militar. Esse cara é um louco. E eu não me conformo com as pessoas o colocarem no status de mito. Essa lágrima dele é ridícula, porque é um homem que não teve empatia durante 4 anos com ninguém. Bolsonaro é um ser nojento. Ele não consegue sentir nada por ninguém. E eu não me conformo de alguém na política não ser... Quando ele colocou aquela frase de você já viu alguém na porta de uma padaria pedindo comida, eu queria dizer para esse cidadão, falou, vem aqui lá na porta, fica 6 horas na porta da rainha, que o teu salário de presidente acaba se você for pagar comida para todo mundo que pede. Como é que a gente pode ter um homem desse como presidente da República, Paulo? Agora, para fechar a edição de hoje, uma boa notícia, pelo menos uma previsão de uma boa notícia, a Petrobras anunciou uma plataforma, uma planta de produção de diesel aqui na refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, com um investimento de 600 milhões de reais. Paulo, eu novamente vou diesel questionar... 100% renovável. Que é o biodiesel, na verdade. O Brasil poderia investir e deveria investir, porque ele tem 2 fontes de biodiesel que são extremamente abundantes e numa região do Brasil onde você precisa forçar investimentos, que é a mamona e o dendê. O dendê, inclusive, é muito mais viável economicamente, porque o dendê, se você estiver andando na rua, pelo Nordeste, e jogar a castanha, nasce. É incrível como ele nasce rápido, uma cultura muito fácil, o dendê. Por isso porque o tipo de solo onde ele cresce, o dendê veio da África com os escravos, e por isso que a culinária no Nordeste usa muito o dendê, notadamente na Bahia. Porque ele é um óleo barato. Hoje tudo é caro, né? Você vai comprar dendê aqui, você paga uma nota. Mas o dendê era um óleo barato, uma opção ao óleo de soja, a outros óleos comestíveis, porque ele era muito mais barato. Por quê? Porque onde você jogar ele nasce. E o Brasil tem vocação para isso, na produção de biodiesel. Eu não entendo por que a gente não tem uma produção no talo disso, porque isso faria com que a gente importasse menos diesel. Eu já falei aqui no programa, Paulo, eu não me conformo com o fato da Petrobras estar importando diesel e gasolina e reduzindo a sua capacidade de produção. Não dá para entender, isso não é política de mercado. Os acionistas da Petrobras. Os acionistas da Petrobras são um bando de pessoas que recebem, e veja bem, eu estou falando de aposentado, de fundo de pensão, todos que investem na Petrobras. Mas vamos deixar claro, nenhuma petrolífera no mundo dá tanto dividendo. Existe uma coisa que o Lula falou, olha, pronto, ele já vai derrubar as ações na Bolsa. Ele só falou o óbvio. A Petrobras está distribuindo essa quantidade de dividendos, Paulo, porque ela maximiza o lucro cortando investimentos. Vamos falar a verdade e vamos escancarar a verdade.
A Petrobras não investe mais nada. É lógico que 100% do que sobra, tirando as despesas e pagando os impostos, é lucro. Quando, na verdade, se ela seguir a mesma rotina da Shell, da British, da Exxon, ela vai dar menos dividendo, igual a essas companhias. Mas ela vai investir, ela vai montar plantas de produção que vão fazer com que os derivados de petróleo voltem a ser fabricados no Brasil, ao invés de importar. É um absurdo o que o Brasil está gastando, inclusive de reservas cambiais, importando diesel e gasolina. Combustível é política de investimento e de desenvolvimento, sim. Porque se você tem combustível barato, você contra-ataca a inflação. Porque você está investindo e tornando mais barata a logística desta produção. O Brasil se nega a crescer. E nesse ponto, o governo Lula tem trocentas coisas para que a gente diga que ele está errado. Mas quando o Lula fala que vai obrigar a Petrobras a voltar a investir, eu não vejo problema nenhum em ela distribuir dividendos no mesmo nível das suas co-irmãs, que são as outras petroleiras mundiais. Agora, ser a recordista de distribuição de dividendos para beneficiar só seus acionistas, inclusive o próprio governo, à custa de ter investimento zero, eu não me conformo com isso. Eu espero que esta notícia, Paulo, não siga o caminho das 3 torres, que viraram só uma, do desenvolvimento da nossa região, e a gente viu o preço que a nossa região pagou por essa ilusão toda que se desmanchou depois. O offshore que não saiu também, né? Chegamos ao final da Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, que analisou as notícias junto com você, do trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h e pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.